E aí, galerinha do bem, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e saber que você está aí do outro lado assistindo mais uma aula do meu canal Consciência e Educação aqui do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Trota, sou enfermeiro, professor e publicitário e uso da autonomia do meu diagnóstico de manter a saúde e reduzir danos para passar a vocês uma educação em saúde mental. E hoje começamos o bloco de aulas da nossa consciência, do nosso pensamento na sociedade, como é que ela funciona na sociedade que nós estamos inseridos. Então, para você entender bem essa aula, se inscreva no canal não só para receber notificação das próximas aulas, como também já assistir às aulas postadas. Mas hoje, galera, bora para a aula! Iniciando agora a nossa aula da nossa mente na sociedade, vamos falar da nossa condição humana, que é o que mais envolve os nossos problemas sociais. A condição humana. Nós temos a parte irracional, que é o instinto, e a parte do processo racional, que é o processo de pensamento. O instinto significa a lei da sobrevivência e o pensamento significa aquilo que nós aprendemos. Bom, não podemos esquecer que somos animais, mamíferos. Somos, porém, racionais. O que nos diferencia dos animais desta terra é pensar. É ter um consciente, subconsciente e inconsciente que funciona e uma capacidade de inteligência ilimitada, que nós só podemos agir com ela quando expandimos essa inteligência. Ou seja, todos nós somos inteligentes. Porém, o que eu faço dela é responsabilidade minha. Mas isso não isenta o fato de sermos animais e termos instinto, agir só sobre instinto. E esse fato está inserido na nossa vida e na nossa sociedade. Então, este instinto, ele é de sobrevivência. O pensamento é do que nós aprendemos. Então, na realidade, nós, mesmo de uma maneira que quando eu fecho o pensamento, ou seja, eu fechei o meu processo de pensamento, eu vou continuar vivendo? Sobrevivendo, porque daí para frente eu vou agir com instinto, eu vou ser impulsivo. E da onde vem isso? Da nossa condição humana. E aí, na realidade, nós entramos na sobrevivência. É difícil parar para pensar que nós podemos entrar na lei da selva. É difícil pensar que nós estamos expostos a toda a condição humana e só somos diferentes. Podemos, infelizmente, no momento de impulsividade, fazer tudo aquilo que qualquer ser humano, inclusive que eu julgo, faz. Então, vamos continuar vendo como é que isso funciona na nossa cabeça? Nós temos o instinto de nos manter seguro, confortável e estável. Porém, as adversidades da vida, ou seja, a realidade da vida não há zona de conforto, a vida não é estável e nem segura. Não é verdade? Na realidade, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, nós não temos como ter essa segurança toda, nos manter na zona de conforto, porque a própria vida, a própria adversidade da vida, elas nos tira da zona de conforto. E nem dá para ser estável. Claro, nós temos que pensar no futuro, se preparar, se precaver, isso é uma outra coisa. Só que nós não conseguimos nos manter 100% assim, porque a vida não é 100% para ninguém. Infelizmente, está aí as catástrofes climáticas para mostrar que poder a gente não tem de estabilidade.
e atingiu a todos. Isso um dos exemplos que eu estou dando agora. Mas claro, depende de duas coisas. Essas adversidades que eu vou enfrentar a realidade, que a vida não é estável, que sair da zona de conforto é normal e que existe insegurança porque eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto, como é que ela age no processo de pensamento e como é que ela age no processo irracional, de instinto? Então, vamos lá. O desespero e ou desesperança impulsiona a retornar na posição de estabilidade. E isto, quando por instinto, poderá ser a todo custo. O desespero ou desesperança, que é a mesma coisa, nos deixa numa posição de não conseguir pensar. Então, se eu não penso, automaticamente eu estou vivo, eu vou agir por instinto. Então, o desespero já faz esse instinto acontecer, ser impulsivo. E qual é o nosso desespero da condição humana? Nos manter estável, em zona de conforto e em segurança. E se eu vou à frente da minha vida, me acostumando que eu tenho que chegar lá em ter segurança, ser estável, estar numa zona de conforto, eu posso levar isso sobre dependência de viver impulsivamente. E acabo não pensando no outro, no próximo. Claro, também entendo a posição que desesperança, desespero, tristeza faz parte do ser humano. Nós vamos ter aquele dia que não vai estar legal, que eu não vou acordar bem, né, que eu vou chorar, que eu vou desabafar, e depois de tudo isso eu paro para pensar. Então, isso não significa que eu estou agindo por instinto. Isso significa que eu sou ser humano. Agora, eu agir sob condição humana é ser instintivo dentro dessa questão. Ou seja, não vou pensar e o que vier, eu ajo para frente. Acaba sendo uma lei da selva. Aí vira o animal mais forte que vai lá acuar o animal mais fraco. Ou seja, por isso a necessidade de buscar segurança, estabilidade e zona de conforto, para poder estar atrás de quem está na frente. Eu consegui ver que lá na frente outras pessoas vão cair, vai acontecer um monte de coisa, mas não chegou em mim. Por isso que eu usei o exemplo do aquecimento global. A questão das catástrofes climáticas, de uma maneira ou outra, está nos igualando sob condição humana, está atingindo a todos. Dependência psíquica. A dependência psíquica, eu tenho uma aula sobre dependência, mas eu vou dar uns spoilers para poder continuar explicando essa parte da mente na sociedade. Psíquica é o nosso psíquico, nossa mente, nossa inteligência, nossa saúde mental, certo? Então, o que é dependência? Nós temos sobre o instinto, nós temos sobre o nosso sistema neurológico uma liberação de um neurotransmissor chamado endorfina. Esse neurotransmissor, ele é do alívio e do prazer. Todas as vezes que eu tenho qualquer prazer na vida, ele é liberado e automaticamente ele guarda de memória. Então, se a minha consciência processar o mesmo prazer, ele libera. Então, vamos supor, se eu ficar aqui falando de chocolate o tempo todo, daqui a pouco alguém fala, nossa, minha boca encheu de água. Por quê? Porque a endorfina foi liberada porque você lembrou do prazer que ele te dá. E aí, quando a endorfina é liberada, te dá aquele alívio e prazer e você lembra do gosto, do cheiro, do prazer que se sente comendo chocolate. Dependência. A dependência emocional, por exemplo, você se apaixona por alguém e tudo que você faz com ela. Então você vai na feira, no mercado, no cinema, no shopping, mora junto com essa pessoa. Tudo você lembra dela para comprar, para vender, para fazer, para acontecer. De repente vocês se separam e você acha que a sua vida acabou. Por que isso? Porque tudo que você faz, você lembra da pessoa, a endorfina é liberada, você lembra do prazer que você tinha de estar na companhia dessa pessoa, só que ela não está mais. Então você acha que sua vida acabou, e aí fica todo mundo falando, não, fulano não presta, ainda bem que você separou, e você concordando, chega no final do dia você manda mensagem sem perceber. Isso é dependência.
Então, todos nós já passamos por isso, ou cada um tem a sua dependência, só é diferente. E essas dependências estão em posições sociais diferentes. Mas todos nós temos e já sentimos dependência de algo, que não é nada legal. Mas a gente começa a ter dependência de manter-se nessa posição de zona de conforto, segurança e estabilidade. E aí pode virar a todo custo. Eu tenho que estar num degrau que eu sei que ali eu não vou cair. Nem que muita gente ainda tem que cair na minha frente, mas eu não vou cair. É instinto. E aí vai subindo esses símbolos e é onde nós vamos causando caos social. Esse caos social começa pela minha consciência. Primeiro eu me resolvo e depois eu vou me inserir na sociedade. Vou dar 3 exemplos que foi ouvido e se ouve muito até hoje para entender tudo isso que eu estou falando. Primeiro, quero lhe contar que o poder não existe. Nós não estamos no mesmo nível de condição humana? Como é que um ser humano vai ter poder sobre o outro? Não tem como. Então ele não existe, ele é uma ilusão que nós criamos pela dependência de segurança, zona de conforto e estabilidade. É o que eu estava falando. Muita gente vai cair na minha frente e eu vou continuar aqui na zona de conforto. Estou me sentindo seguro. Ou seja, qual é o todo custo que as pessoas utilizam para estar nessa posição? O que chama-se de poder. Eu não falei da dependência? Isso acontece que na dependência vai perdendo a graça. Aí você vai subindo a dependência, como qualquer dependente. Quando você está dependente dessa questão porque você fechou o seu processo de pensamento e está sob instinto, você vai aumentando os símbolos que te faz chegar a poder. E até chegar a um ponto que você acha que você pode determinar quem vive e quem morre. Então, nessa questão do poder, dessa ilusão, na realidade, fica o caos social de pessoas que querem chegar ao poder e pessoas que estão ao poder que não querem que as outras cheguem. Que poder? Um ser humano não tem como ter poder sobre o outro. Estamos na mesma condição humana, só somos diferentes. Então, essa questão do poder, desse desespero do poder, desse vício do poder, que faz vários caos acontecer na sociedade, como já aconteceram durante toda a história. Mas aí você me pergunta, mas peraí, não tem hierarquia, não existe administração, gestão nas coisas? Aí eu lhe respondo, sim, que é autonomia. Século XXI. Terceiro milênio, nem autoridade tem mais, é autonomia. O que é autonomia? Responsabilidade social. Então, em nenhum momento, você que está brigando para ter um cargo de poder, ele existe. Você está brigando para ter uma responsabilidade social maior do que o outro. Não há possibilidade de você dizer que um ser humano tem mais direito do que o outro. O ser humano tem direitos e todo ser humano tem seu valor. O que muda são deveres. Então, esses cargos de poderes que as pessoas lutam tanto, que na realidade são situações que levou a privilégios, não é que o ser humano tem mais direito do que o outro, é que esse poder fez pôr o outro lá para baixo e ele conseguiu legislações de privilégio. Eu dou poder para quem eu quero. Eu respeito a autonomia de todo mundo, sem problema algum. Porque toda a responsabilidade social que um cidadão se coloca a fazer vira uma engrenagem que faz a sociedade funcionar. Poder é uma necessidade sua do seu instinto. Você tem que saber o que está lá no seu inconsciente que fez você se sentir inferior ao ponto de achar que tem que ter poder sobre as pessoas. Que insegurança é essa que você tem? E, na realidade, o que existe é autonomia. Você só assumiu um cargo de maior responsabilidade. Então, tem pessoas na sociedade que assumem um cargo que ele trabalha de segunda a sexta, das 8 às 5, e o resto
é dele. Você assumir um cargo, você trabalha de segunda a segunda, 24 horas por dia. E aí você tem que olhar para o espelho e falar, foi você que escolheu isso. Os deveres mudam, o direito não. O direito todo ser humano tem. Agora, dever muda. E um detalhe, de tudo que eu falei agora sobre a questão do instinto humano, você manter um cargo de autonomia, que popularmente é conhecido como poder, te obriga a ter uma saúde mental extremamente equilibrada. Porque você pode usar isso por instinto e fazer muita coisa que você se arrependa depois. Todos nós, seres humanos, já erramos, um pouco para mais, um pouco para menos. Eu também já errei sobre isso. E o resultado não é legal, não é satisfatório. Até mesmo que se eu não assumo minha autonomia, porque para assumir isso, eu tenho que estudar, me preparar, observar, eu tenho que ter conclusões. Eu tenho que conquistar respeito. Como? Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que eu estou falando. Automaticamente você vai ser respeitado. Você vai estar exercendo uma função social útil. Quando você chegar lá na frente e olhar para trás, não precisa ser o fim da sua vida, pode ser o fim de um ciclo só. Você vai olhar para trás e aquilo que você foi útil, que não tem nada a ver com poder, que você vai ver que valeu a pena. Na realidade, a autonomia me dá o dever de exercer a responsabilidade social, não me dá poder nenhum. E o problema do poder é que eu fecho mais ainda o meu processo de pensamento, porque as pessoas têm na cabeça que ela não precisa mais conquistar respeito. Ela já, dali, do patamar que ela está, ela só impõe. Ou seja, seu pensamento não funciona mais. Você não está expandindo o seu processo de inteligência. Tem um detalhe na autonomia. Eu tenho que olhar para mim, ir lá no meu consciente, me resolver. Eu tenho que me resolver, o meu verdadeiro eu. E quando eu descobrir o meu verdadeiro eu descubro o que eu quero. E quando eu quero, eu descubro por que eu nasci. Aí eu vou na sociedade e vou exercer minha responsabilidade. Bora pro outro exemplo. Bom, não mudei muito do poder versus autonomia. A fama é uma pessoa que se coloca num pedestal, num altar, num patamar, para as pessoas idealizarem ela como perfeita ou como, no mínimo, numa condição maior do que os outros seres humanos. Quem tem necessidade de fama é isso que pensa. Também é um problema pessoal seu. Vai lá fazer análise para saber qual a sua tamanha insegurança que você tem ao ponto de querer mostrar para as pessoas que a sua condição humana é maior para você se sentir seguro. Vai lá no seu inconsciente procurar o que te faz se sentir tão menos, tão desvalorizado ao ponto de você lutar para ter fama, para estar idealizado. Ainda levar pessoas juntas que o fã, ele considera você como uma pessoa melhor que ele. Esse seu fã não consegue se resolver, então ele acha que ele vai seguir uma pessoa resolvida. Porém, entenda uma coisa: se você se coloca num patamar de fama, de perfeição, de condição mais elevada, você nunca terá o direito de errar. Ninguém vai aceitar isso. Bom, quero deixar claro que eu entendo, devido ao entretenimento, muitas pessoas são chamadas de famosa, mas elas mesmas não dão a mínima importância para isso. É que não vai ficar discutindo toda hora e batendo de frente. Então, às vezes a pessoa diz que é o fã e você não fica discutindo, mas não está dentro do seu interior isso. Como tem pessoas que falam que é fã e também não tem essa dependência. Ela só gosta do trabalho, só segue a pessoa, mas também não é uma dependência, que é costume falar. Então, é claro que existe essa questão também. E o sucesso? O sucesso é nada mais, nada menos a mesma coisa que a autonomia. Você descobre quem você é, você se resolve,
descobre porque nasceu e vai exercer a sua função social útil. Vai buscar bagagem, vai observar, vai ter conclusões e depois você vai lá na sociedade e participa dessa engrenagem. Você vai conquistar sucesso. Sucesso é seu. E essa conquista, ela vem da construção. Lembra quando a gente falava construir meu nome, né? Construir um nome? Porque a fama, ela é produzida, ela é comprada. O sucesso é um caminho de construção. As pessoas vão te reconhecer? Vão. Igual autonomia. Só que você não precisa de autoaprovação. Você vai se sentir útil e vai ver a diferença dessa utilidade sua na sociedade. É dentro, é interno. Você chegou à utilidade social. Você é útil, você se sente útil, porque você está sendo você, do seu verdadeiro eu. Você trilhou um caminho e descobriu o que você é, o que você veio fazer, e você já tem essa resposta dentro de você. Mas as pessoas vão te reconhecer, assim como a autonomia. É respeito mútuo e automático. Bom, a ganância é nada mais, nada menos que vem do poder e da fama. A ganância é quando se lucra injustamente. Quando se lucra enganando, né? não colocando aquilo que você prometeu, não entregando aquilo que você prometeu, usando fake news, N coisas, não respeitando a lei. Eu não vou ficar dando exemplos, porque todos nós temos condição humana e todos nós temos pensamento. Por mais que eu haja por instinto, a minha consciência me cobra, assim como a sua consciência lhe cobra que você errou. Existe uma questão pessoal que eu não consigo ir lá no meu inconsciente e também não consigo ir fazer análise para resolver o meu verdadeiro eu. Então, eu fico dando desculpa para mim mesmo. Eu fico me sabotando, eu fico me adaptando que eu estou fazendo certo e que o outro está corrompendo. Que eu sempre tenho uma desculpa para ter errado um pouco para mais, um pouco para menos, mas o outro não. Então eu não vou ficar dando exemplos, que é uma lista imensa, que todo mundo sabe quais são os exemplos da ganância. Quando eu pus riqueza, eu coloquei riqueza no sentido de que quando você ganha honestamente. E o lucro não é só dinheiro, o lucro é várias coisas. É conseguir ter relacionamento abusivo com as pessoas, que é fazer acreditar naquilo que você não está fazendo corretamente. Em vez de ter dinheiro, é ter poder, é ter fama. Então nem sempre o lucro é o dinheiro. O lucro sempre é, por condição humana e por instinto, você ter liberação de endorfina e está tendo o alívio e o prazer que você está de receber algo que te dá a satisfação devido ao poder, à segurança e à estabilidade. A ilusão, que é só impulso de endorfina, como eu expliquei. E essa necessidade sua faz você ter essa ilusão e por hoje eu não caio. Então, na realidade, o lucro pode vir de qualquer coisa que te faça sentir com uma condição melhor do que a outra pessoa. Ou porque eu sou mais esperto, ou porque eu consigo e outra pessoa não consegue, porque eu sou bom e outro é vagabundo, E N coisas que a gente pode nos adaptar o pensamento para acreditar que eu tenho uma condição humana melhor, sendo que a condição humana sempre será igualada, só que nós estamos em posições diferentes. Aí eu uso a condição do outro como errada para poder sabotar a minha. Só que condição humana todo mundo tem. E nesses exemplos que eu falei, todo mundo já errou, nem que seja um pouco para mais, um pouco para menos. Nós erramos mesmo, até mesmo para gerar discussões com a gente mesmo. Só que o excesso disso vai levar ao caos social.
Porque como eu estou na mesma condição e não posso ter poder sobre ninguém, não posso ter patamares maior do que ninguém e não posso retirar nada de ninguém porque eu estou no mesmo nível humano, o final disso gera ataque e todo ataque gera contra-ataque. É onde entra caos social que pode chegar ao extremo. Bom, esse extremo pode ir longe e já foi longe historicamente. É óbvio que eu falei que não vou ficar dando muitos exemplos, que todos nós somos seres humanos, mas historicamente, sim. E esse processo básico, essa introdução que eu fiz sobre a condição humana da nossa mente na sociedade é só o começo. Mas também não vou ficar falando tudo num dia só, que vocês vão cansar de mim. Então, na próxima aula, eu continuo falando da consequência desse fato que nós colocamos aqui. Que aí surgiu uma coisa chamada preconceito. Bom, se você se interessa por esse assunto, se inscreva no canal, deixe seus comentários, as suas perguntas, dê sua curtidinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E, para você que decidiu resolver o seu verdadeiro eu, para ter sua responsabilidade social e fazer a diferença nessa engrenagem, feliz século XXI e um ótimo terceiro milênio para você. Porque hoje, galera, fui! Até a próxima aula!